Olá, nono ano, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa aula de filosofia. Nós estamos aqui no capítulo 3, né, falando sobre ética profissional. Então, nós já falamos a respeito da ética em si, né, a ética no ambiente de trabalho. Nós já falamos a respeito da postura ética que as pessoas devem ter, né, em todos os lugares, não só no trabalho. Nós falamos sobre a ética médica, né, sobre a responsabilidade que os médicos têm diretamente relacionada à vida das pessoas. Nós falamos sobre as coisas que são permitidas e aquelas que são antiéticas. Falamos também sobre o trabalho. E nós chegamos aqui na página 71 para falar sobre, novamente, a ética profissional. Dessa vez, a ética profissional em debate. Então, nós iremos aqui analisar a respeito, basicamente falando sobre a ética dentro das relações de trabalho. Mas como que nós iremos propor essas questões éticas, né? Nós temos condições de mudar a ética do trabalho, a ética profissional das pessoas? Nós temos condições de fazer as ações dentro do nosso ambiente de trabalho de uma forma diferente daquilo que já foi feito ou da forma como as pessoas já estão habituadas, acostumadas a fazer? Será que a nossa ética é suficiente para mudar a situação, para mudar a forma como as pessoas lidam com a ética dentro do ambiente de trabalho, né? A sua ética profissional? Então nós iremos discutir isso na aula de hoje. Convido vocês para acompanharem a leitura do nosso texto de apoio aí na página 71. Falar de ética significa tratar das possibilidades humanas, das grandes questões e dos desafios da vida, do seu encaminhamento e da sua resolução ou não. Segundo o filósofo Manfredo de Oliveira, a filosofia e, consequentemente, a ética emergiram no Ocidente intimamente ligadas à experiência da vida. A existência é originária e fundamental no sentido de fazer o ser humano perceber que é responsável pelo seu ser individual e social. É o que faz com que todos se percebam como possibilidade, como tarefa de que necessitam dar conta, para não incorrer em omissões e desvios que inviabilizem qualquer projeto de vida e de sociedade. Então, nós estamos aqui, no início do nosso texto, falando a respeito das possibilidades que a ética pode trazer para a nossa vivência, né, enquanto seres humanos. Segundo o filósofo Manfredo de Oliveira, tanto a filosofia como a ética, elas surgiram aqui na nossa cultura ocidental ligadas especificamente a nossas experiências de vida. Como vocês sabem, né, a filosofia, dentro do seu campo de estudo, ela questiona a respeito das experiências que os seres humanos, né, vivem. Vocês viram isso no segundo capítulo, angústia, né, todos os conceitos que estão relacionados com o existencialismo. Então, todas essas perguntas a filosofia se faz sobre a crise, sobre a angústia, sobre o debate filosófico e, por que não, sobre a ética? Por que a filosofia não iria questionar a ética, questionar a postura que as pessoas tomam ou não diante das situações? Então vejam, filosofia e ética andam lado a lado, né? São conceitos até que complementares, são áreas do conhecimento que se complementam. Continuando, a condição existencial da possibilidade põe em cena questões que obrigam o ser humano a pensar, a refletir e a se posicionar. A primeira talvez seja: eu sou verdadeiramente livre? Muitos dilemas existenciais surgem a partir do como e do porquê decidir. O ser humano percebe que suas opções e condutas necessariamente têm implicações éticas. Ou seja, você não pode se posicionar de qualquer forma diante da sociedade, diante da comunidade que você vive, e não esperar que essa sua postura tenha alguma repercussão, né?
Se você age de forma correta, você vai automaticamente esperar uma repercussão positiva da sua conduta. E se você agir de forma incorreta, também esteja preparado para receber um feedback relacionado à sua postura. Então, desde sempre, desde cedo, nós temos as nossas posturas questionadas, né? Nós temos os nossos posicionamentos implicados, no sentido de que as pessoas querem entender por que você escolheu daquela forma, né? O que levou você a se posicionar daquela maneira, certo? Continuando. As questões postas são essenciais para uma reviravolta no mundo profissional. Muitas instituições e pessoas esqueceram-se da ética e pautam seus afazeres, as suas funções, as suas tarefas e a sua profissão meramente pela necessidade do ganho, também muitas vezes eticamente desmesurado. Em contrapartida, um enorme contingente de pessoas, em virtude de mecanismos estruturais, simplesmente não consegue dar conta das demandas mínimas de sobrevivência. O foco, quase exclusivo no lucro, é a origem de problemas que afetam profissões e desvirtuam os profissionais, tais como corrupção, exploração crescente, acumulação perversa, o corporativismo, a opressão e a sonegação. Então vejamos, nós estamos discutindo aqui sobre a ética dentro do ambiente profissional. Tia, esse parágrafo está dizendo que a gente tem que trabalhar simplesmente por gostar? Não, mas ele está indicando que se nós formos, e principalmente vocês, né, futuramente, se vocês forem escolher uma profissão e queiram escolher essa profissão simplesmente visando o lucro, simplesmente visando o dinheiro que você vai conquistar dentro dessa profissão, vocês estarão mal empregados. Por quê? Vocês vão perceber que com o passar do tempo, se vocês tiverem escolhido a profissão simplesmente pelo lucro, vocês vão ser colocados diante de situações como essas que estão citadas aqui no final do parágrafo, de corrupção, de acumulação perversa, de sonegação. Por quê? A tendência do ser humano é, quanto mais ele tem, quanto mais dinheiro, riqueza, ele visualiza que tem ou que pode ter, mais ambicioso, mais egoísta ele será, né? É uma consequência não natural, mas é uma consequência gradativa, né? De quando nós satisfazemos simplesmente o nosso ego. Então, esse ponto é muito interessante. Por que nós vamos exercer determinada profissão? Eu vou exercer porque eu tenho vocação e porque essa profissão ela vai me permitir viver bem, viver de forma digna. Aí sim, você vai estar diante da profissão que você realmente deve escolher e deve seguir na sua vida. Mas, se você se colocar diante da profissão e imaginar que você está ali exercendo ela simplesmente pelo lucro, simplesmente pelo poder aquisitivo que ela vai te fornecer, você não vai ser feliz, você não vai ser realizado. E vocês vão perceber na vida vindoura de vocês, do futuro, na vida adulta, que nós precisaremos ter motivação para trabalhar, né? Não vai ser suficiente somente o lucro, somente o dinheiro que você pode adquirir com aquela profissão. Você vai precisar de motivação para exercê-la todos os dias. Isso também é extremamente importante. Continuando, aqueles que têm a prerrogativa legal de definir os próprios salários, por exemplo, profissionais liberais, juízes políticos, devem ter a consciência mínima de que nem tudo que é legal é justo, e nem tudo que é justo é legal, bem como de que é imoral atropelar o senso comum e a ética, e muito feio jogar pela janela a dignidade e a honestidade pessoal. Não dá para continuar pensando só no seu próprio bem e no lucro. Repensar o sentido humano, pessoal e social do trabalho é a porta de entrada de uma retomada da ética profissional, desafiada a superar a mercantilização das relações sociais e a competição sem limites. Todos os profissionais, de hoje em diante, terão que estar atentos aos impactos ambientais, às consequências sociais e aos resultados econômicos de sua atividade.
O desempenho profissional requer também eficiência, seriedade, respeito, qualificação científica, educação, sensibilidade humana, entre outros tantos atributos morais. Então, gente, falar sobre a ética profissional, falar sobre os conceitos éticos no ambiente de trabalho é muito complexo, né? Porque envolve não só aquilo que você quer fazer, mas como aquilo que você pode fazer, né? As coisas que estão ao seu alcance para serem realizadas. Enfim, há uma série de situações que precisam ser pontuadas. Mas o mais importante que eu quero que vocês guardem, que vocês fixem, é que quando nós falamos sobre ética profissional, nós estamos em busca de consolidar pessoas que estejam ali exercendo a sua profissão, pensando naquilo que vão fazer, né, pelo resto das suas vidas, mas fazendo isso de forma consciente, né? De forma que o lucro que eu vou obter não vai degradar o meio ambiente, por exemplo, que a atividade que eu estou exercendo ela não é 100% nociva ao meio ambiente, prejudicial, né? Que eu posso exercer esse trabalho com a minha consciência limpa, de que é um trabalho honesto, de que é um trabalho valoroso, que vai trazer pontos positivos para a minha vida e para a vida da sociedade como um todo. Então, tudo isso nós precisamos pontuar e pensar quando ingressamos no ambiente de trabalho, quando ingressamos no mercado de trabalho em si, quando estamos ali em busca de uma oportunidade, em busca de um emprego, certo, gente? Então, na nossa aula de hoje nós não teremos atividade, tá certo? Nós iremos só discutir mesmo esse tópico, a ética profissional em debate. Tudo bem? Então, boa aula para vocês e até a nossa próxima aula.